Você está ouvindo uma produção Podcasts Clio. Então quer dizer que a museologia social nada mais é que a relação entre os seres, os patrimônios e os meios? E como que a gente faz para lidar com tudo isso dentro de uma sociedade de pós-verdade, de desinformação? E o que a arquivística tem a ver com isso? Alô, museanders, como vocês estão neste lindo dia? Brasil! Espero que bem. Hoje a gente começa mais um episódio com esse tema bafônico, importantíssimo e que a gente precisa conversar sobre. E hoje não estou sozinha, como sempre, estou aqui com o Gustavo Nalva. Olá, queridos ouvintes, tudo bem com vocês? Olha aqui, ó, mais uma vez aqui nós gravamos esse episódio para vocês aqui, para trazendo informação e não desinformação. Queridos ouvintes, aqui esse episódio é especial, viu? Esse episódio é para guardar no coraçãozinho todas as informações que a gente falar aqui. Então, já queria desde já agradecer aqui a professora que tá com a gente aqui hoje, Prof. Diju, né? Se a Prof. Diju também me dou a ousadia de chamar de minha professora. Isso. E é isso. Muito obrigado e vamos lá, que hoje vai ser especialíssimo. Guardar do lado esquerdo do peito, viu, galera? Do esquerdo, tá? Do esquerdo do peito. Então, Gu falou, minha professora. Eu esqueci de falar que eu tô aqui, vocês já perceberam, eu, Juliana. Mas agora vamos conversar, vamos apresentar a nossa convidada, minha professora, Denise Braga Sampaio. Por favor, fale um pouquinho de você. Olá, Juliana, aqui é Ju, né? Ju, Gustavo, ou Gu, né? Eu queria primeiro saudar vocês e a todas as pessoas que estão nos ouvindo, né? Nesse podcast maravilhoso, né? E como Ju falou, né? Eu sou professora da UFBA, mais precisamente do Instituto de Ciência da Informação, né? Com mestrado e doutorado em Ciência da Informação, mas a minha formação básica, apesar de falar sobre arquivologia um pouco no dia de hoje, é em biblioteconomia, né? Então eu espero tentar representar aqui um pouco, pelo menos duas áreas irmãs, e sabendo que eu vou estar muito bem acompanhada aqui de vocês no campo da museologia, né? Como eu disse, eu tenho doutorado em Ciência da Informação, meu foco é em memória, né? Estudo bastante memória social, especialmente de comunidades subrepresentadas, né? Então, eu estou muito focada em comunidade LGBTQIA+, gênero, sexualidade, né? No caso, na pesquisa do doutorado foi sobre mulheres lésbicas e a relação dessas mulheres dentro do SNI, né? Como é que essas mulheres eram tratadas a partir do regime militar, especialmente no Sistema Nacional de Informação, né? E aí a gente foi descobrindo algumas coisas ao longo dessa pesquisa, né? Que vocês podem, sei lá, quem tiver afim, dar uma olhadinha no repositório da UFPB, né? Mas hoje a gente vai tratar, talvez pincelar um pouco sobre isso, mas a gente vai tratar de algumas questões mais relacionadas à nossa contemporaneidade, né? A gente vai falar um pouco sobre desinformação, sobre como essas áreas elas podem de alguma maneira nos ajudar, né, no sentido de, por serem áreas de informação, né, a tratar esse processo que a gente vai chamar de pós-verdade, né? Basicamente isso. Ô Gu, você percebeu que ela caiu na armadilha de vir gravar um episódio e já sair com outro marcado, né? Você percebe? Essa armadilha aqui é nossa, é antiga e dá certo, viu? Rapaz, é cada um que cai aqui, viu? Que tem. O golpe tá aí, né? Exatamente. O golpe tá aí, é sempre assim. A gente sempre chama pra falar de alguma coisa, aí vai descobrindo que a pessoa né, estuda outras e já tá aqui então, museanders. Com certeza os museanders já estão querendo saber mais da sua pesquisa e com certeza o convite virá pra voltar e falar um pouquinho mais dela. Mas realmente, né, hoje a gente vai talvez pincelar um pouquinho nisso. Bom, a gente acabou de descobrir que Denise não é só arquivologista, é isso? Arquivista. Não sou arquivista, né, na verdade, né, mas tô lá
interagindo com o pessoal. Viu? Eu errei de propósito, tá, gente? É só pra gente começar a conversar. Eu quero fazer uma pergunta aqui pra Denise, antes da gente começar. Dizem que a arquivologia, arquivista, né, o curso de arquivologia é especialmente feito para as pessoas que são do signo de Virgem. O seu signo qual é? Nossa, essa foi assim que eu cheguei na UFBA, teve uma pessoa que virou pra mim e falou: você é virginiana. Aí eu já entrei numa depressão, assim. Espero que ninguém que esteja nos ouvindo seja virginiano. Na verdade, minha noiva é virginiana, né? Eu espero que ela não ouça esse episódio, mas eu vou passar pra ela, então ela vai ouvir. Mas eu não sou, eu sou canceriana com ascendente em peixes, creia. Você então, vê? assim, desorganização total. É possível, cancerianos. Eu me sinto um pouco mais. Me vem um pouquinho de esperança de ser um pouco mais organizada, porque eu também sou canceriana. Então, assim, se Denise consegue, eu acho que conseguimos, cancerianos e também a galera de peixes aí. Viva os cancerianos, né? Vivam os cancerianos. O que seria da gente? Do que seria do mundo sem a gente, na verdade? Nadinha. Justamente. Bom, então a gente falou um monte de palavra embolada aqui, um monte de coisa, mas eu acho que Denise, né, com as formações dela, vai conseguir explicar um pouquinho mais pra gente o que de acho é arquivística, né? E a gente tem várias palavras também que podem se embolar no meio disso. Por exemplo, arquivística e arquivologia é a mesma coisa, né? Então, Denise, explica um pouquinho pra gente sobre a área e um pouquinho também dessa questão mais realmente da palavra, né? Massa, Ju. Então, existem algumas correntes, algumas autorias que acabam, inclusive, colocando como sinônimo, né? Por exemplo, se a gente jogar no Google, no bom e velho Google, vai aparecer como se fossem sinônimos. Mas o que o pessoal da arquivologia fez, na verdade, né? A arquivística, ela é meio que uma adjetivação de algumas práticas, né? E de alguns instrumentos, por exemplo, documento arquivístico, classificação arquivística. Então, está muito nessa coisa dos estudos aplicados da área de arquivologia. E a arquivologia, ela seria a área em si, né? Com seus fundamentos, com suas práticas, com suas metodologias. E como a arquivística, ela acaba sendo uma disciplina auxiliar de outras áreas do conhecimento, por exemplo, secretariado, acho que até a própria museologia tem uma relação muito próxima com a arquivologia, o direito, e outras áreas do conhecimento. Então a gente acaba ofertando, os cursos de arquivologia acabam ofertando uma disciplina chamada arquivística, né, que é de onde a gente vai colocar meio que o suprassumo da arquivologia, para que os alunos eles possam ter essa formação complementar a partir de uma disciplina auxiliar que permita que ele possa entender melhor as rotinas voltadas ali às suas práticas, né? Então é mais ou menos nesse sentido que a gente tem a arquivística. Já a arquivologia não, a arquivologia ela vai estudar o documento, como aquele documento tramita, os valores que pode ter aquela documentação, se é um documento primário, se é um documento secundário. Juliana, inclusive, já deve estar pensando assim, meu Deus, eu ouvi tanto esse semestre. Mas... Você estava lá, professora? Por acaso. Mas ela vai justamente pegando essas coisas para que a gente possa entender, por exemplo, dentro de uma unidade de informação que não necessariamente é um arquivo, que ali, esse é um documento que precisa passar por tais procedimentos, né? Então é mais ou menos nesse sentido que a gente vai ter essa diferenciação. Eu só queria aproveitar aqui a fala e lembrar e fazer um comunicado pro pessoal que que se interessa na área de arquivo, né, de arquivologia. O curso de arquivo voltou para a ETEC da Parque do Juventude, onde ele se formou, né? Ele tinha saído, agora retornou, então o vestibulinho tá aberto, não sei se até a publicação desse programa, mas voltou, né? Então quem quiser fazer técnico em arquivo, tá aí a ETEC aqui em São Paulo. E aí, professora, o técnico em arquivo, a gente precisaria ver ementa certinho, né? Pra saber mais polêmica. Um técnico em arquivo, ele consegue trabalhar como arquivista? Essa foi polêmica mesmo.
Então, a gente tem uma legislação, né, que regulamenta a profissão de arquivista. E dentro dessa legislação existem as duas profissões, tanto o arquivista quanto o técnico em arquivo. Existem determinadas coisas, especialmente da parte de gestão, que são muito voltadas ao arquivista, né? A gente sabe, né, que existe uma dificuldade na área de arquivologia, que eu, inclusive, não sei se a museologia passa pela mesma coisa, mas do fato de não ter um conselho, né? Acho que das 3 áreas, o que está um pouco mais consolidado nesse sentido é a própria biblioteconomia. Nós temos o Conselho Federal e as regionais, né? E isso, por exemplo, nos ampara, né? Mas existe ali uma legislação que traz, inclusive, todo o trabalho dos técnicos em arquivo, da importância deles, aquela coisa toda. Eu vou, não sei se é sair pela tangente, mas cada um tem um papel específico e que vai atuar de forma bastante importante, por assim dizer, nesses arquivos, nessas unidades de informação. Muito bem. A ETEC Parque da Juventude com vários cursos polêmicos aí. Técnico em museologia, técnico em arquivo e técnico em biblioteconomia. Sim, mas a gente tá amparado. Mas não são inimigos, né? Assim, Exato. Jamais. Somos as 3 espiãs demais. Eu acho que um complementa o outro. Com certeza. Eu perguntei mais porque no técnico em museologia a gente também tem essa mesma polêmica, né? E quanto a isso a gente tá amparado, sim, a gente também tem o COFEM, o COREN, né? De acordo com as regiões. Mas, e que coisa, eu não sabia que a eu tô com um certo problema com as palavras, que a arquivologia, ela não tava, né, de certa forma, parada, né? Mas, outra coisa que eu queria saber também, outra pergunta. Tá bom, museanders, né, se não sabe o que é museologia, tem uma boa noção do que a museologia pode tratar. Agora a gente tá entendendo um pouco mais da arquivística também, da arquivologia, viu? Da arquivologia. Eu queria saber também, já que você tem formação na área, essa questão da biblioteconomia, como que ela poderia ser meio que, sabe, as diferenças, um pouquinho das diferenças da biblioteconomia no meio disso, assim. Então, a biblioteconomia, como eu estava falando, institucionalmente falando, ela tem uma estrutura mais robusta, né, por ter o conselho. O conselho é quem, por exemplo, dá subsídios para que os maus profissionais eles não proliferem, por assim dizer, né? Por exemplo, pessoas que querem trabalhar na condição de bibliotecário sem ter um CRB, né? E isso, eu não sei, mas acho que a arquivologia não tem. A arquivologia ela tem as associações, né, institucionalmente falando, e isso ampara no sentido de buscar, né, subsídios de apoio de casas legislativas, etc., para tentar ali conseguir alguma lei que beneficie o trabalho do arquivista e, obviamente, da própria sociedade. É engraçado, e eu já vou responder a tua pergunta, mas é engraçado que dentro da área de arquivologia, quem tem conselho é o arquivo, não são os profissionais da área de arquivologia. Então, a gente tem um Conselho Nacional de Arquivos, que é o CONARC, né? Então, os arquivos estão protegidos. O arquivista é outra história, né? O arquivista é amparado pela lei e tal, mas a gente não tem, quer dizer, eles não têm, né, esse amparo do conselho, né? Mas a biblioteconomia, ela lida com a informação de uma maneira diferente, né? De uma maneira diferenciada, que seria justamente não a partir da aquisição de produtos informacionais, mas o que a biblioteconomia faz com esses produtos informacionais, né? Diferente, por exemplo, da própria museologia, porque você se preocupa com as duas extremidades, com a documentação que está entrando e o que é que vocês vão fazer com essa documentação que se estabelece dentro da instituição. A biblioteconomia, ela geralmente, aliás, as bibliotecas, elas estão geralmente subordinadas a uma instituição de ensino, uma instituição de pesquisa, enfim, isso vai variando muito. Pode ser uma biblioteca pública, uma biblioteca comunitária, a gente tem várias tipologias de biblioteca, mas a atividade fim, por assim dizer, dela é o quê? É prover as pessoas de informação em termos de pesquisa, desenvolvimento humano, etc. Já a arquivologia,
e os próprios arquivos, os documentos de arquivo, eles são muito voltados, num primeiro momento, para que a gente possa testemunhar a execução de uma atividade, né? Então, a arquivologia está muito ligada a esse viés administrativo. Até que uma coisa que eu gosto muito de lembrar é que, por exemplo, numa tabela como a classificação decimal de Dewey, as práticas da arquivologia, elas não estão na área de generalista, né, 0,25, etc. Elas estão dentro da área de administração, né? Então, a arquivologia, ela tem essa base na administração muito forte, na administração e no direito. Já a biblioteconomia, não, ela está mais dessa parte formativa mesmo, assim, de você pegar, pensar coleções que vão ser acessíveis, né, que vão, de alguma maneira, né, trazer para a sociedade uma série de conhecimentos, e que, para que se faça essas coleções, a gente tem que, por exemplo, fazer estudo de usuários, estudo de comunidades, etc. Né? Então, é mais ou menos ali nesse limiar. Eu pedi muito eu vou chamar de professora. A professora falar um pouco disso, porque eu lembro muito dela em aula falando da questão da arquivologia ser mais voltada a se pensar, né, a fonte, né, mesmo o começo, e a biblioteconomia mais o fim, né, a questão dos resultados, né, da pesquisa no fim, assim. E, enfim, entenderam, Muzi Anderson, um pouquinho, mas a gente faz outro episódio, calma, com a tríade, a gente faz quantos vocês quiserem, estamos aqui porque a gente tem sempre coisa nova pra checar também, né, porque a gente tá numa área, a gente é legal a gente lembrar, a ciência da informação, né, um espectro que ronda a museologia, a arquivologia, a biblioteconomia, essa questão da ciência da informação. E por que né, a gente trouxe professora que tem formação nas áreas de biblioteconomia, arquivologia também, a gente aqui da museologia, para falar sobre esse tema, né, sobre a questão da pós-verdade, da desinformação. Vamos começar a entrar um pouquinho nessa discussão, porque é bom lembrar que todas as nossas áreas vão, de alguma forma, lidar com memória. Então, dá para ver que, né, em todas as nossas pesquisas, a gente está lidando com memória. E a memória, ela querendo ou não, um reflexo socioeconômico, ele é a partir das culturas. Então, vamos pensar um pouquinho aí, né? O que a arquivologia tem a ver com essa memória e o que ela tem, o que ela tem a ver dentro desse contexto todo, né, mundial, socioeconômico, qual que é a responsabilidade dela a partir disso? Então a gente veio trazer essa pergunta agora para Denise, qual que é essa responsabilidade aí da arquivologia com a memória, dentro do que a gente tem hoje como sociedade? Diga pra gente. Resumindo, por que a gente tem que tomar cuidado na parte de arquivologia? Boa, né? Então, o que acontece? Quando vocês trazem essa pergunta, né, do papel da arquivologia, pensando nesse contexto contemporâneo, né, e de certa forma, como é que isso, inclusive, se relaciona com a memória, eu volto com a lei que trata justamente da profissão do arquivista, né, do arquivista, da arquivista, porque lá existe, obviamente, uma série de artigos e alguns incisos, etc., mas tem algumas palavras-chave que eu gosto de pensar dessa lei, que são as seguintes: o arquivista, a arquivista, ele vai trabalhar com o quê? Com a avaliação, com a seleção de documentos. Para quê? Para preservar esses documentos, né? Levando em consideração que essa documentação, ela precisa ter marcas de proveniência, ela precisa ser autêntica, ela precisa refletir de forma verdadeira, por assim dizer, uma atividade, né? Mas aí a gente chega e conhece um sujeito chamado Michel Foucault, né, que diz o seguinte: olha, os arquivos, eles são constituídos, eles são formados a partir de escolhas, e que vai justamente incidindo no que a lei falou. Poxa, a gente vai fazer a atividade de avaliação e seleção. Quando a gente avalia, quando a gente seleciona, a gente está fazendo o quê? A gente está dando valor àquele documento, né? E aí,
o Foucault ele vai dizendo que o ato de constituir esses arquivos, de trazer para junto daquele arquivo algo que pode ou não ser guardado, automaticamente a gente pode até dizer que pode ou não ser passado, pode se passar por um processo de memorialização. Isso vai envolver uma série de questões voltadas à própria ideologia, aos vieses que aquele arquivista, que aquela arquivista, que aquela instituição em si considera como sendo importantes, né? E aí um dos exemplos que eu gosto de dar, principalmente na disciplina de Arquivo, Memória e Sociedade, é justamente o da fotografia, né? Quais são as fotografias que a gente coleciona? A gente coleciona as melhores, né? As que mostram momentos bacanas, as que de alguma maneira projetam uma imagem que é interessante, né? No campo institucional da arquivologia meio que acontece uma coisa parecida, só que ao mesmo tempo os arquivos eles revelam o quê? Eles revelam indícios, né? Tanto é que quando a gente, enquanto pesquisador, vai se debruçar sobre um objeto, o que a gente faz? A gente pega esse objeto nos mais variados aspectos que são possíveis de nos fazer enxergar o máximo dele, né? Então, por exemplo, quando eu vou no SNI e eu quero ver como a ditadura militar construiu uma imagem lésbica, o que eu estou fazendo? Eu estou pegando vários documentos. Naquela época, era natural, né? E aí é uma normose, né? Foi tido como normal discriminar pessoas LGBTQIA+, na ditadura, né? Então, o que acontecia? Sempre se associava, e aí é isso que eu acho que é a virada assim, do Foucault, o grande entendimento, a contribuição do Foucault, é que você dizia algo que para aquela sociedade era natural, né? E você meio que expressava daquela forma que aquela atividade ocorreu para aquele fim. Quando a gente 10, 15, 20 anos depois vai pegar aquele documento, né? A gente consegue entender as marcas impressas naquele documento de todos os vieses, de todos os preconceitos, de todas as formas que aquela sociedade entendia como normal, como tranquila, e que na verdade revelava ali vários indícios que até então não se fazia muito entendimento. E esses indícios que estão postos no papel, eles revelam inclusive que aquela sociedade ela empreendeu aqueles conjuntos, né, de dispositivos, etc, com o fim de manter uma ordem, né? E a memória social hegemônica ela está muito voltada para essa coisa de manutenção dessa ordem. Só que os documentos eles revelam também resquícios dessas memórias que não são hegemônicas, né? Que o próprio Michel Pollock vai chamar de memórias subterrâneas, né? E aí como é que eles vão revelar? A partir do nome das pessoas que foram presas políticas, a partir da coleta, por exemplo, de um documento que diz uma coisa, que a cena do crime, por exemplo, estava de determinada disposição, e aí você começa a ter testemunhas que dizem o inverso, ou um documento que atesta o inverso. Então a gente meio que vai montando uma coxa de retalhos. E o papel da arquivologia nesse sentido é possibilitar que a gente tenha acesso a essa coxa de retalhos e meio que também possibilitar que essas memórias elas sejam preservadas, que essa documentação, melhor dizendo, ela seja preservada, para que a gente tenha a possibilidade de descobrir, né? E aí, né, vários insights eles podem ser feitos dentro desse contexto todo, né? E que vai incidir muito no campo da memória, principalmente se a gente for parar para pensar nos arquivos permanentes, né? Vou só fazer um parêntese aqui, né? Mas os arquivos permanentes eles são uma documentação que sai do valor primário, ou seja, do valor administrativo, para ter um outro tipo de valor, que é o valor histórico, memorial, social, que vai servir justamente subsidiar a pesquisa de pessoas que lidam com temáticas as mais diversas, né? Então, acho que é mais ou menos isso, assim, que a gente tem de contribuição. Não sei se eu respondi a contento, mas eu penso inicialmente. Ouvindo a fala da Denise aqui, eu lembrei de duas coisas, na verdade. Uma foi uma aula de historiografia que tive na faculdade, em que um professor meu comentou que sobre trabalhar com arquivo, né? Que quando um historiador escolhe um arquivo para usar como fonte, né, escolhe algo que está guardado num arquivo para usar como fonte, ali tem pelo menos
3 escolhas, né? A escolha de quem escreveu, de quem documentou aquilo, a escolha de quem guardou, de quem arquivou, e a escolha do historiador que decidiu pegar aquele documento e utilizar na pesquisa dele, né? Então, no mínimo são 3 escolhas diferentes, né? E esse daí ele falou, me marcou bastante. E eu só, aproveitando que você tocou no assunto da sua pesquisa, né? Eu lembrei de uma notícia que eu vi hoje de manhã, que é do Metrópolis aqui, também tem no Brasil de fato, que aconteceu no dia 19 de setembro, que foi que o atual governo, né? Esperamos que quando sair esse podcast já tenha sido eleito outra pessoa, né? Eu creio. Mas o governo Bolsonaro, ele se desfaz de... aqui a notícia, né, do Metrópolis, dia 19 de setembro. Governo se desfaz de 17 mil obras do acervo da memória da ditadura, né? Olha uma outra escolha aí que a gente tá passando aqui aí, ao vivo, né? Isso, eu vou até fazer um parêntese aqui em relação a isso que você falou, Gustavo. Eu fiz parte de um projeto, eu tive que sair desse projeto com muita dor no coração, porque eu já estava deixando os grupos de pesquisa tudo atípico, e não pode, né, a gente só pode ficar em 3 grupos, mas nesse grupo, que inclusive se vocês quiserem, quem quiser pesquisar a respeito dele, é o RIEV, é a Rede Interdisciplinar de Estudos sobre Violência, né, que basicamente o foco deles é a ditadura militar, né, e eu lembro que dias antes das eleições, aliás, uns dias depois, na verdade, das eleições, a gente já sabendo que ele tinha ganhado, minha orientadora puxou uma reunião. Eu acho que essa é a primeira vez que eu falo num espaço assim, né? Eu acho que eu nunca falei numa live, nunca falei no podcast, então essa é a primeira vez. Mas minha orientadora, ela chegou antes da reunião e falou assim: Denise, a situação é essa, né? A gente está com um novo governo, é um governo que tem relações adversas, por assim dizer, com a história, com a memória. A gente viu mais na frente com a própria ciência, né? E a gente tem medo do que possa acontecer, né? E aí ela falou, você quer trocar seu tema? Né? E nessa época eu estava super confusa. Pré-eleições eu estava muito confusa, eu não sabia se eu queria realmente falar sobre aquilo, eu achava que eu não tinha fôlego psicológico para falar sobre, só que depois que esse cara ganhou, foi que eu tive certeza, assim, não, eu tenho que falar sobre isso, porque a gente precisa escrever sobre isso, porque uma das primeiras coisas que ele vai fazer é tentar apagar todos os resquícios, né? E aí, nós desse grupo, e a gente sabe que esse grupo ele é interinstitucional, né? Então, o que acontece? A gente começou a baixar arquivos. Eu baixei de toda a parte que eu estava pesquisando a documentação do Memórias Reveladas. Baixei do SNI, baixei de vários fundos, né? Tudo sobre comunidade LGBTQIA+. Eu pretendo em algum momento ver o que é que a gente pode fazer, né, com outros colegas, com essa documentação que eu tenho, né, e que, por exemplo, eu sei que um orientando ele vai ter acesso e tudo mais, mas onde eu quero chegar uma das principais, e aí talvez até pegue um pouco do que estava falando lá no começo, do que a gente tinha visto em algumas coisas de discussão, é que a desinformação e também o processo de apagamento de memória, ele se dá por 2 vertentes, né? A primeira, que é a escrachada, né? Escrachada sim, né? Para quem acompanha é mais fácil perceber, mas, por exemplo, o cidadão comum que está indo trabalhar, volta para casa, etc., e não tem a possibilidade de refletir sobre isso, ele não vai nem saber que essa documentação ela foi apagada, né? Mas por quê? Porque existem outros mecanismos, que são o excesso, né, de informação que essa galera é bombardeada de coisas as mais diversas, né, e que, por exemplo, não vão conseguir fazer com que ele chegue até esse momento em que essa documentação foi apagada, né. Então, a gente tem um autor chamado, que eu inclusive considero maravilhoso, chamado Paul Ricoeur, que ele tem um livro sobre memória e esquecimento, mas dentro desse livro tem um capítulo específico
porque ele vai falar o seguinte, que existem usos e abusos da memória, né? E dentre esses usos e abusos, ele fala de uma memória que é obrigada, né? E de uma memória, ou seja, ela é batida tanto a mesma tecla dessa memória, que chega um dado momento que ela já está introjetada, por assim dizer, no imaginário popular, né? Que foi, por exemplo, o que aconteceu com a comunidade LGBTQIA+, e que até hoje a gente vê os resquícios, né? São pessoas que, sei lá, são marginais, são subversivas, né? Então essas ideias, promíscuas, etc., então essas ideias, elas foram tão batidas, especialmente na época da ditadura militar, mas a gente sabe que a formação do Brasil, ela está muito nisso, né? Mas também essa coisa de você pegar uma documentação, por exemplo, que é permanente, né, que não deveria ser eliminada, que acaba sendo eliminada para atender, no caso, a manutenção de uma ideia de sociedade que o atual governo ele empreende, né? E aí só para finalizar o que eu havia dito, né? Então a gente teve pessoas que desistiram da temática porque não conseguiram lidar com ela, principalmente lidar com ela dentro desse governo, né? Mas as pessoas que desistiram, a gente não pode, obviamente, condenar, porque o autocuidado, ele também faz parte do processo de resistência, né? Porque você pode resistir de outras maneiras, e eu vejo que essas pessoas que desistiram do trabalho atuaram em outras frentes, que esse governo ele acaba, enfim, maculando, né? Mas as pessoas que se mantiveram, elas conseguiram traçar quadros, assim, bastante sérios, que a gente vê que se repetem, por assim dizer, dentro desse governo, né? Que uma das coisas é a própria crise das instituições e uma crise de autoridade que ele empreende, e que isso tem tudo a ver com pós-verdade, né? Enfim, era só um parênteses, porque eu não queria deixar de fazer em relação ao comentário do Gustavo e a notícia que o Gustavo trouxe, né? Sim, esse parênteses, ele meio que dá uma amarrada muito do que a gente queria tratar, né? Do que a gente está tratando desde o começo do episódio mesmo, sobre a função de fato da guarda, né? Da salvaguarda da memória, os mecanismos que a gente tem e os mecanismos que estão sendo, né, para guardar, e os mecanismos que estão sendo usados para apagar de fato, porque acho que a teoria histórico-crítica, ela fala muito sobre a questão do que a gente tem, do contexto, tipo, da história poder ser contada a partir do contexto social, econômico, político. Então é isso, essa história, que história está sendo contada, sabe? E aí nesse sentido, você falou um pouquinho da pós-verdade, né, que é quando tem vou achar o livro aqui, mas tem um autor que dá uma explica primeiro o que é pós-verdade para você, professor. Eu acho que é mais interessante. Certo. Então, pós-verdade, ele foi um termo cunhado já lá nos anos 90, né? E a gente pensa, poxa, isso aqui 2018 para cá começou a vir. Não, foi um cara chamado Steve Tezicht, alguma coisa assim, que cunhou esse termo pós-verdade, né? Mas a pós-verdade, no meu entendimento, né, ele exacerba algo que está muito dentro do campo da política, né, que são as relações da política com a informação. Tem uma autora que eu gosto muito, que é a Hannah Arendt, apesar de algumas ressalvas ideológicas que eu tenho com ela, mas ela tem um livro chamado Entre o Passado e o Futuro, que ela vai justamente falando de algumas crises, e aí isso que eu acho que vai acabar incidindo muito no nosso entendimento do que seria a pós-verdade, porque a pós-verdade, ela é um instrumento, uma estrutura, uma série de práticas, por assim dizer, que vai brincar com a realidade para motivar, para fazer com que as pessoas ajam de acordo com o que aquele conjunto articulado de pessoas, de grupos, etc., deseja, né? Não é teoria da conspiração, né? Teoria da conspiração é outra história. A pós-verdade, ela vai se valer muito da verdade. Tem um artigo que está no forno,
né? Mas que tem um dado momento que eu falo o seguinte: a pós-verdade, ela é o reverso da verdade, né? Não sei se isso é uma analogia muito nerd, vocês por favor me digam, mas eu gosto muito de um seriado chamado Flash, e nele existe o próprio personagem principal, que é o Flash, né? Que é o Barry Allen, e existe é o cara que corre muito, tá, gente? Corre muito rápido. Um disclaimer. Pois é, e aí existe um outro personagem que é o antagônico dele, é o maior inimigo dele, eu acho, que é o Tony, né? O Eboth Tony, uma coisa assim, que é o Flash Reverso, né? E aí esse Flash Reverso tem um dado momento, inclusive na história, que se diz assim: poxa, ele precisa do Flash para existir, porque tudo ele se baseia no Flash. E a pós-verdade, ela é a mesma coisa, ela precisa da verdade, precisa pegar os elementos da verdade, inclusive precisa pegar os mecanismos de transmissão da verdade para que ela se coloque. Por que ela deu tão certo no nosso modelo atual de sociedade? Primeiro, a verdade, ela precisa do quê? Ela precisa de tempo, né? Para que você faça a verificação de um fato, você precisa pesquisar, você precisa ver mais de uma fonte. Você não pode, por exemplo, chegar, pegar uma informação, automaticamente passar adiante, né? Por quê? Porque você verificaria. Você verificaria para ver se aquilo é verdade ou não, para ver se aquilo procede ou não. A pós-verdade, ela não tem esse compromisso com o tempo. Ela tem um compromisso com a velocidade, né? E ela tem um compromisso com a velocidade no sentido de: eu não preciso verificar, eu preciso passar isso adiante para que mais pessoas saibam. Mais pessoas sabendo, eu consigo criar um corpo único, por assim dizer, de pensamento, um corpo único ideológico, que vai conseguir agir em favor daquela ideologia, em favor daquele movimento que surge, né? Então isso aí acaba sendo um aspecto da pós-verdade. E ele vai estar muito relacionado, por isso que eu trouxe a Hannah Arendt, a um outro elemento, que é a crise, né? A crise de autoridade, a crise das instituições. Porque, por exemplo, se eu começo a questionar o uso da vacina, se eu começo a questionar que a Terra, parece brincadeira, né? Mas se eu começo a questionar se a Terra é redonda, ou as pessoas, elas começam a ter que afirmar que a Terra é redonda, porque a galera está dizendo que a Terra é plana. E antes os cientistas, eles tinham preciosismo de dizer: não, a Terra não é redonda, ela na verdade é um ovoide, tem uma estrutura meio assim, ela é meio incerta. Hoje em dia não, gente, ela é redonda. Porque sim, nesse momento a gente precisa e aí entra também o papel da própria ciência, né? Da gente, às vezes, por muito tempo, ter se colocado num pedestal, né? E de ter utilizado uma linguagem muito rebuscada, etc., que se distancia da sociedade. A sociedade, ela começa a consumir algo que é muito mais, e aí esse é o grande ponto da pós-verdade, mais palatável. A pós-verdade, ela é palatável, ela é agradável de ouvir. Por mais absurdo que seja para determinados grupos sociais, se eu, por exemplo, chego e digo que alguém pode virar jacaré porque vai se vacinar, a pessoa vai começar a acreditar, porque no íntimo dela aquilo ali tem uma liga ideológica, tem uma liga de crença, etc, etc, né? E aí, ainda só pegando um pouco disso, a pós-verdade, ela vai lidar com essa distorção da realidade, né? Que vai ser que vai casar muito com o acúmulo, com o excesso de informação e do trânsito das informações, vai lidar com essa hipervelocidade e vai lidar também com o sentimento estando acima da racionalidade e fazendo voltar de maneira inversa aquele princípio platônico, né, da razão é mais importante de tudo, etc., e o corpo, a matéria é algo finito, que tem possibilidade de erro, etc. Na sociedade da pós-verdade é um platonismo às avessas. O que importa aqui é o que eu acredito, o que eu sinto, etc, etc, né? Então tá muito nessa frequência a pós-verdade. Muito, muito legal falar, porque nas minhas anotações aqui eu tava escrito ciência igual aprofundamento, que é diferente de pós-verdade. Então talvez a pós-verdade também seja um antagônico
pouco da própria ciência, né? De tipo assim, algo como trabalha contra a ciência, né? Algo que vai contra a ciência. Só citando o pai Lulinha, a verdade caminha, engatinha, a mentira voa. É bem isso mesmo, é bem isso mesmo. E pegando isso, né, de um antagonismo, realmente a gente vê que a ciência, ela até ultraja a pós-verdade, né? Por isso que as pessoas, eu acredito, né, elas são tão agressivas hoje em dia com alguém que, por exemplo, seria douto naquele assunto, né? Uma vez eu caí na besteira, teve uma época, né, uma época muito triste na minha vida que eu perdi meu tempo respondendo as pessoas no Instagram e me estressava absurdamente. Todos passamos por isso, todos passamos. Né? Aí hoje eu estou curada. Mentira, de vez em quando eu vou, discuto com uma pessoa, mas é bem menos, assim. Mas às vezes eu via, por exemplo, alguém falar, mas isso aqui tá errado, não sei o que, era alguma, vamos supor, a pauta era a aplicação de uma lei, né? Aí, não, mas isso aqui tá errado, não sei o que, aí a outra pessoa chegava a explicar, não, tá errado não, porque isso aqui, de acordo com o artigo tal, lei tal, é assim, assim, assim. Aí a pessoa continuava discutindo, aí, mas eu sou advogada. Aí a pessoa, mas se acha porque é advogada. Então a gente vê que há um empobrecimento, inclusive, da própria discussão, né? Porque a discussão ela é feita como, né? De pessoas que estão ali aptas a ouvir umas às outras, né? E a partir das sinapses, do universo simbólico que envolve essas pessoas, do universo linguístico que envolve essas pessoas, elas conseguem ali debater. Só que aí eu não sei se vocês chegaram a ver, acompanhem ali o debate do Rio Grande do Sul, né? Tá bem interessante. Né? Meu Deus. Teve um candidato que falou, eu tenho aqui essa proposta, eu quero saber qual é a sua proposta. Melhor que a sua. Aí disse, sim, mas qual é a sua proposta? Melhor que a sua. E acabou o debate ali, não teve discussão de ideia, porque foi só isso, foi melhor que melhor que a sua. Sai da racionalidade e vai para a parte da moralidade, né? Isso, exatamente. E que vai lidar com o quê? Com o medo das pessoas, né? E o medo, ele é maravilhoso para gerar massas e manipular as pessoas. Maravilhoso, assim, do ponto de vista estratégico. Ele é péssimo do ponto de vista social, né? Porque ocasiona violência, dominação, enfim, todos os outros transtornos sociais que a gente vê, né? Sim, eu achei um livro aqui, do Matthew Giancona. É um livro maravilhoso. Assim, é o vermelhinho, né? Oi? É o vermelhinho. É o First Step sobre pós-verdade, né? Tipo, os primeiros passos pra você entender, e ele dá. E tem muito essa questão a Denise trouxe a questão do medo, e é exatamente isso. Aqui ele fala aqui, ó. Aqui até na capa atrás, assim, não precisa nem abrir pra ver. Fala aqui. Pós-verdade, é substantivo. Quando os apelos à emoção, a crenças e a ideologias têm mais influência em moldar a opinião pública que os fatos objetivos, que é exatamente o que a gente tá falando até agora. Mas aí eu quero trazer... e o nome é, né? Pós-verdade, a nova guerra contra os fatos em tempos de fake news. Gente, fake news. Fake news, gente, vamos falar que a gente tá falando sobre informação. Então, por si só, a gente já consegue fazer um link com arquivologia, com biblioteconomia, com museologia. Eu tenho duas perguntas, né? Primeiro, o que a arquivologia tem no meio disso tudo aí? O que fazer, né, a partir de tudo isso. Mas eu não sei se essa outra pergunta é que me surgiu, assim, essa outra pergunta seria interessante colocar agora ou depois, mas a diferença entre arquivo e documento. Não sei se é interessante agora, mas pra gente começar a entender também o papel da gente aí, como prático, para pessoas que estão praticando coisas dos sistemas de informação aí. Certo. Eu vou tentar responder de trás para frente, porque eu vou tentar fazer o link das duas coisas. O que acontece? O arquivo, ele pode ser algumas coisas, né? Tem a concepção de que o arquivo é um local, né? O local onde se coloca documentos, onde se guarda, armazena, organiza, etc., documentos. A instituição,
né, a instituição arquivo, assim como a gente tem a instituição museu, a instituição biblioteca, né? E o arquivo ele pode ser também aquele espaço físico onde eu vou e coloco o documento, né? Então eu vou lá, aqui é meu arquivo, aí vem aquela que você puxa a prateleira, aquele povo mais rico tem um arquivo deslizante, né? Que aí é um negócio mais chique e tal, bem longe da minha realidade, né? Então, o que acontece? O documento, ele é a relação indissociável entre dois elementos, entre o suporte e a informação. Se eu, por exemplo, só tenho o suporte, eu vou ter só, por exemplo, um papel em branco, né? Se eu tenho só a informação, essa informação ela pode estar só dentro da minha cabeça, né? Então ela não é explícita, melhor dizendo, e ela não é explícita porque ela não é registrada, né? Ou não é verbalizada, enfim. Então o documento necessariamente ele precisa ter esses dois elementos, a informação e o suporte. Mas a documentação arquivística, ela já tem uma outra coisa a mais, né? Por exemplo, um livro, né? Ele é um documento, né? Ele é um documento, no caso, bibliográfico, enfim. Mas se a gente pegar uma certidão, né? Uma certidão, ela está dizendo o quê? Uma certidão de nascimento. O que ela está dizendo? Que alguém nasceu. Certidão de óbito, que alguém morreu, né? E isso atesta que uma atividade aconteceu, né? Agora, se eu pego, por exemplo, um livro, sei lá, Harry Potter e a Pedra Filosofal. Não, Harry Potter não vou citar mais, não. Vamos pegar um outro Senhor livro. dos Anéis. A J.K. não tá merecendo muito, não. Tá, não. Senhor dos Anéis, né? Senhor dos Anéis é o quê? É um livro de ficção. Tá na moda. Tá na moda, voltou, né, e tal. Vamos supor que, eu sei que Gustavo é fã de Senhor dos Anéis, eu chego, ei, Gustavo, eu vi aqui que lançaram um spin-off e tal, eu tô a fim de ler pra poder me atualizar, tem coisa que eu não lembro. Aí vai, Gustavo, maior inocência do mundo, me empresta o livro dele. Aí um belo dia eu digo, não vou devolver pra Gustavo. Ladrão do vinho. Né? Aí por que eu não vou devolver? Porque eu estava, sei lá, na parada de ônibus, alguém me assaltou e levou o livro. Aí eu vou ficar, meu Deus do céu, livro de Gustavo. Tudo bem, eu vou ali numa livraria, já ia dizer um nome, então nem patrocinando, né? Já ia dizer o nome. Eu vou ali numa livraria, compro o livro, me tremendo todinha, porque eu espero que não tenha nenhuma dedicatória, e entrego a Gustavo. Aí, Gustavo, seu livro, de volta, né? Tiro até da capa para ele não perceber que é um livro, né? Aí pode ser que, inclusive, Gustavo diga, não. Isso parece algo de alguém que já fez isso, hein? Ó, galera, cuidado aí. Não é por nada não, mas tá muito explicadinho. Tá muito, né? Ó, gente, tô brincando, vocês podem me emprestar livro. E aí, o que acontece? Eu consegui dar o livro de volta para Gustavo. Agora, se eu não tenho uma mente tão psicopata, eu posso simplesmente chegar pro Gustavo, Gustavo, perdi teu livro, mas eu comprei esse aqui eu comprei esse aqui, tá aqui de volta para você. Se não tiver nenhuma marca especial naquele livro, por exemplo, uma dedicatória, tanto faz como tanto fez. Gustavo tá ali com o livro dele de volta. Agora, se, por exemplo, eu falo, Gustavo, né? Aí ele vai nunca mais vai querer me ver na vida. Por favor, me preste aí a sua certidão de nascimento, eu tô precisando para um negocinho. Gustavo não vai fazer isso. Porque se eu perder a certidão de nascimento dele, tchau e benção, né? Acabou. Por quê? Porque a certidão de nascimento, ela é um documento que tem organicidade, é um documento único, né? Ele é um documento que vai demonstrar que ali uma atividade foi desenvolvida, no caso, o nascimento dele. E se eu perco aquele documento, no máximo que eu vou conseguir é uma cópia, né? Ou eu vou ter que ir no cartório, ver toda a questão que envolve você tirar uma segunda via. Uma identidade, depois que você perde, tudo é a segunda via, né? Então, assim, não tem a mesma, não é a mesma coisa, né? Então, dentro da arquivologia, o valor dos documentos está, entre várias coisas, também no fato desses documentos serem únicos e, de certa forma, insubstituíveis. Por isso que a gente pensa tanto em arquivologia e na própria museologia também, né? Na preservação desses documentos, né? Estender a vida útil desses documentos para que eles possam ser futuramente acessados. E aí, tentando fazer agora o link com a pergunta que você fez, o que acontece, Ju? A arquivologia, ela tem a responsabilidade de salvaguardar, de preservar essa documentação, inclusive porque essa documentação ela vai apresentar indícios.
isso. Então, o que é que acontece? Eu estou numa prefeitura, faço a compra de respirador. Não, vamos trazer um outro exemplo um pouco mais perigoso. Eu estou na prefeitura e aí eu faço uma licitação para que o dentista ele consiga ali fazer procedimentos dentários, né? Aí o que é que acontece? Essa prefeitura, vamos supor, ela tem essa cidade tem 500 mil habitantes. Cada habitante tem quantos dentes? Eu não sei fazer esse cálculo. Vamos supor que nós temos 30 dentes, né? E aí, nessa licitação, diz que foram arrancados, 500 mil dentes. No mínimo, um dente para cada morador. Ou seja, um surto de cárie teve nessa região. Todo mundo ficou banguelo, né? Não sobrou upa. Né? Então, assim, o que é que está acontecendo? E aí, os documentos, eles mostram os indícios, né? Por isso, inclusive, que a gente não trata a documentação isolada, né? Por exemplo, uma reunião, ela vai gerar o quê? Vai gerar uma ata. Nessa ata vai mostrar o conjunto de coisas que foram aprovadas naquela reunião. Mas daquilo ali vai gerar outras atividades. E cada atividade dessa vai gerar um documento. Então, nesse sentido, o arquivo ele tem uma função primordial de justamente trazer a possibilidade de que determinadas atividades sejam provadas, né? De que a partir daquela prova, a partir do testemunho que traz aquele documento, a gente consiga fazer, por exemplo, uma investigação, que a gente inclusive consiga fazer mais lá para frente, o que alguns autores vão chamar de justiça transicional, se a gente for parar para pensar, por exemplo, em documentos permanentes, né? Então, existe um papel jurídico, testemunhal, de prova, etc., que é muito próprio dos arquivos, né? Porque os arquivos vão justamente mostrar que atividades foram essas, né? Eu só queria dizer que, para bom entendedor, meia cidade de Pedreiras serve, tá? Ai, essas histórias, né, professora? Você tira cada uma história mais maluca que a outra. Mas é só boato, viu? Eu não tô sabendo de nada, não. Não, só boato. Só boato. Até porque não tem como saber, né? Não tem como saber. Talvez, né? Então... Dia 1º de janeiro, quem sabe? Pois. É isso que... Aí, vamos lá. É muito importante a gente entender isso, né? A arquivologia como uma ferramenta realmente de descobrir as coisas, porque ela que guarda as coisas para serem descobertas, mas e quando a pessoa não quer que as coisas sejam descobertas? E coloca em sigilo. O que seria, nesse sentido, isso, assim, essa questão do sigilo? Bacana. Então, a Lei de Acesso à Informação, a famosa LAI, né, que foi, eu acho que um dos instrumentos mais importantes em termos de Brasil para a gente pensar e executar a transparência nas instituições públicas, no poder público, né? Ela nos diz basicamente que o sigilo é a exceção, que a transparência é a regra. Obviamente que existem ali algumas ressalvas, né? Por exemplo, informações de cunho pessoal, informações que de certa maneira possam atentar moralmente ou de outras formas à vida de alguém, informações de transações comerciais específicas, enfim, uma série de elementos ali que podem impactar ou a vida de uma pessoa ou as relações comerciais de um país, pensando na administração pública, né? E essas relações comerciais podem ser nacionais ou internacionais. E também a segurança nacional, né? Então, são essas as exceções, algumas, né, por assim dizer, das exceções que a Lei de Acesso à Informação traz. O que acontece? Quando alguém tenta, por exemplo, colocar sigilo sobre determinadas informações, esse sigilo ele precisa ser justificado, né, amparado por essa lei. E não sei bem o que ocorre, mas me parece que nos últimos anos essa coisa do sigilo, ela meio que se flexibilizou, né? E se flexibilizou, inclusive, para questões que talvez não devam ser, talvez na verdade não, né? Que efetivamente não deveriam ser sigilo. Por exemplo, um cartão corporativo, né? Ele não deve ser posto em sigilo porque ali a gente está lidando com dinheiro público para um cartão que deve ser utilizado para fins públicos, né? Então, passagens para fins diplomáticos, enfim, tudo isso
deve estar transparente, porque a pessoa, né, ela está fazendo aquilo para fins de cumprimento do seu papel enquanto gestor, né? Então a gente vê que talvez precise de uma certa dosagem ali do que se faz com esses documentos, né? Mas no meio administrativo, salvo essas exceções que eu falei para vocês, a via de regra é a transparência mesmo, né? Eu tenho uma observação e uma pergunta para fazer, né? A observação é que eu sabia, né? Eu descobri qual que era a regra do sigilo, né? De que você determina um X de sigilo, depois desse determinado tempo, você pode colocar o mesmo tanto de sigilo, né? No documento, por conta daqueles casos de ufologia. Olha, antigamente a gente descobria essas coisas por conta de casos de ufologia. Hoje em dia a gente descobre por outras coisas, né? Esse é o meu comentário. O que eu queria perguntar agora, Denise, a gente tem, pela internet, né, a gente tem acesso hoje em dia à Hemeroteca Nacional, a gente tem acesso hoje em dia até mesmo ao acervo do Estadão, né, do jornal aqui Estadão, que já fiz, como sou de São Paulo, já fiz muita pesquisa lá. A gente tem acesso ao arquivo histórico, dependendo do estado ou da cidade, né, a gente tem acesso a vários arquivos aqui, não todos, né, mas a gente já tem bastante acesso a arquivos ou do arquivo do estado, ou arquivo nacional, ou do arquivo da prefeitura, através da internet. Eu queria perguntar assim pra você, qual que é a importância da gente democratizar esse acesso, né? Porque geralmente, antigamente que eu falo até 2010, em 2010, se a gente fosse fazer uma pesquisa e a gente fosse de outro estado, a gente teria que mandar um e-mail ou então uma carta solicitando, gostaria de acessar o arquivo tal, número tal. E você já deveria saber, ou ter ligado pra lá, ou ter visto, né, no próprio site da instituição, a gaveta, o número da estante, o número do arquivo, para passar certinho, depois te mandassem, né, após as devidas autorizações. Qual que é a importância de a gente ter essa pesquisa tão fácil hoje em dia, assim, né? Não tá o melhor dos mundos, né? A gente não tem tudo, né? Tanto que dizem que, eu lembro quando eu tava fazendo na graduação de História, alguns professores brincavam que tinha mais faculdades no exterior com documentos sobre o Brasil do que publicados na internet do que faculdades aqui dentro, né? E qual que é a importância disso? A gente tá disponibilizando esses arquivos na internet. E posso só falar mais uma coisa também? Quais são os perigos, né? O que rola? Porque também existe esse outro tipo de pesquisa que você vai lá, presencialmente aqui quando eu vou no arquivo público, que foi leiloado, denúncia, que foi leiloado, arquivo público da Bahia. Viu? A quem interessa. Então assim, por que está sendo leiloado? Por que estão sendo leiloados arquivos? Será que faz parte de uma política? Claro que faz, mas enfim. Também quais são os, né? Os perigos também, ou então, o que está sendo criado a partir dessa facilidade, né? Tipo, tem novas leis, tem novas coisas pra gente consultar, pra gente seguir. Então, é massa essa pergunta, porque assim, os arquivos, esses arquivos públicos, eles são permanentes, né? São recolhidos de outras instituições que estão ligadas àquela instância, né? Então, por exemplo, pegando aqui a ditadura militar, que é o meu exemplo mais próximo, né? E, se Deus quiser, distante também, né? Amém, mais uma vez, Deus. Que acontece? Eu, por exemplo, não teria conseguido fazer a minha pesquisa se não fosse a possibilidade dos arquivos digitais, né? Inclusive, o meu recorte foi com documentação digitalizada, né? Então, e uma digitalização que ela é efetiva, né? Porque, por exemplo, não é só você pegar, eu tenho aqui 10.000 folhas do CPDOC de sei lá onde. Aí vou e começo a passar ali na máquina de digitalizar e não osserizo aquela documentação, não torno aquela documentação legível, né? Então, isso dificulta muito. Se eu quiser, sei lá, dar um Ctrl F e ver a incidência do termo tal, não consigo porque aquela documentação, ela tá ali como imagem, pura e simples, né? Então, acho que a primeira coisa que a gente tem que atentar é que devem ser pensadas de forma muito consciente as estratégias de digitalização e disponibilização
elaboração dessa documentação. É a primeira coisa, assim, que eu penso, né? A segunda coisa é que, para mim, é um marco, né? É um dos grandes pontos positivos do uso das tecnologias, dessas tecnologias de informação e comunicação, a possibilidade de trânsito de documentações históricas, né? Então, isso para mim é muito bacana. E aí, talvez a preocupação seja justamente com os mecanismos de segurança da informação, né? Por exemplo, esses documentos permanentes, a gente sabe que são cópias, né? São cópias digitais, mas os originais, eles estão lá guardados, né? Isso já facilita. Mas se for uma documentação nato digital, né? A gente precisa também, e talvez mais ainda, pensar nos mecanismos de proteção de dados, etc., que é uma coisa que a gente tem discutido muito na área de arquivologia, né? Ciência de dados, modelação, essa questão dos usos dos algoritmos e preservação digital, né? Então a gente vê, é tão antagônico isso, porque a gente vê que o modelo de trânsito de informações da internet, ele é antimemorial, né? Não sei se vocês também pensam assim, mas ele é um modelo de produção exponencial de informação. Então, olha que interessante isso, né? Porque, por exemplo, o Instagram, ele faz o quê? Ele vem com aquela lógica que eu vou postar foto, vou postar foto, vou postar foto. Isso o antigão, né? Da época dos astecas. O atual é um modo que foi já reproduzindo outras redes sociais como Snapchat, TikTok e companhia limitada. Qual é a dinâmica? Produzir muito e algo que seja com tempo limitado de transmissão, né? E aí que vem os Reels, enfim, outras estratégias que são informações plásticas, por assim dizer, informações que duram 24 horas. Então a gente vê que o trabalho dos arquivos, dos museus e das bibliotecas, ele é antissistema nesse sentido, porque a gente está levando ali, na verdade, informações que são filosoficamente concretas, né? Por assim dizer, elas estão amparadas ali na sua própria existência, na observância de que algo aconteceu e esse algo foi relatado, né? E que o que a gente precisa pensar? Aquilo ali é uma forma de trazer a memória para pessoas que jamais talvez tivessem tido acesso a ela, né? Obviamente que vocês são de São Paulo, né? Eu tive, acho que foi mês passado, foi retrasado em São Paulo. E eu fui visitar o Museu da Resistência, né? Para mim foi uma experiência, assim, única, né? Porque, primeiro, que eu comecei a chorar copiosamente e tentando, assim, ser discreta, né? Não tem nem como não chorar naquele espaço, né? Não tem. Mas, assim, eu senti que eu precisava fazer aquilo, assim. E eu acho que isso é uma coisa, por exemplo, que as tecnologias, elas podem ser incríveis como forem, mas elas não vão conseguir trazer essa questão tátil que, por exemplo, os museus trazem, né? O museu, por exemplo, como o Museu da Resistência, para mim foi uma experiência incrível, como deve ser, por exemplo, o Museu do Holocausto, né? Como deve ser outros tantos, né? Lá em Fortaleza a gente tinha, porque fechou, né? A gente tinha a casa do Frei Tito, né? Frei Tito, ele foi um preso político, né? Um conterrâneo meu e tal. E aí eu vou até pegar um gancho, se vocês me permitirem, não sei como é que tá o tempo, mas que Juliana falou da APEB, né? A APEB é justamente o arquivo público aqui da Bahia, e ele ameaçou leiloar ano passado, houve o leilão esse ano, né? E foi lance único, né? Mas pela pressão, e aí vem a notícia boa, né? Pela pressão a gente conseguiu fazer com que a pessoa que fez o lance, ela desistisse, né? Mas a luta não terminou, né? Porque existe uma dívida que precisa ser paga e o que é que o Estado entende? Vamos dar ali o arquivo, né? O prédio do arquivo que, né, não tem tanta necessidade da gente tê-lo. E ele é um patrimônio, né? E o Brasil, ele tem uma relação um pouco complexa com seus patrimônios, né? Eu tiro pelo próprio Museu da Resistência, que ele fica num local que tem a beleza, tem um entorno com outros museus, etc.
etc., mas ele meio que fica marginalizado, né? Então existem muitas questões ali que acabam sendo envolvidas. Eu não sei se eu fugi do tema e vou levar um 0 na redação, mas... Não, 10 de 10. A Também. museologia é transdisciplinar. Se você tivesse começado a falar sobre qualquer coisa, a gente ia conseguir relacionar. Tá tudo relacionado. Inclusive, o Enem tem que assumir. O Enem tem que usar o critério da museologia na redação de vez em quando. Mentira, calma. Veja só. Aí, ó, esse pós-modernismo aí. Não é isso? Olha. Ô, Gu, a Bonas é o quê? Era o quê do Memorial da Resistência? Ela era diretora. Agora ela foi. Tanto que a gente brincou, né, na época, né? Porque agora a nossa professora, a Marília Bonas, ela era, na época que a gente estudava com ela, diretora do Memorial da Resistência. Aí ela saiu do Memorial da Resistência e foi pro prédio da frente, que é o da língua portuguesa. Aí a gente fala que ela só do trampo novo dela veio o trampo antigo. Pera aí, né? Só pra falar, mandar um beijo. Então, que foi citado, né? Um trabalho da nossa matriarca. A gente tem que mandar um beijo, porque ela é nossa matriarca. Foi ela que, né, ajudou o Gu no começo e depois aglutinou tudo. Então, beijo, Marília Bonas, viu? Você causou coisas nas pessoas aqui, Denise, pra realmente trazer essa experiência. Uhum. Olha, acho que conseguimos. Será que a gente conseguiu juntar tudo? Será que falta mais alguma coisa? Eu acho que foi tudo. Eu acho que... Parece que foi tudo, mas não foi nada e tem tanta coisa pra falar e eu não é isso. Coisa. Bom, Denise, você sentiu falta de alguma coisa aqui da gente comentar? Olha, eu acho que a gente acabou... Do cansaço, a desinformação. Não, acho que a gente pode falar disso, se vocês quiserem, sem problema. Era da Sociedade do Cansaço, não era com coisa que a gente tinha comentado em aula, mas eu não coloquei aqui. Não, a gente pode falar, sem problema. Então, voltando para aquela coisa da pós-verdade, né, que eu acho que está muito relacionada a essa sociedade do cansaço. Tem uma coisa que eu acabo fazendo, um exercício que eu acabo fazendo com os alunos de memória, né, que eu vou até perguntar aqui para vocês. Vocês sabem o número de celular de vocês decorado? Sei. Da mãe de vocês, sabem? Sim. Da mãe de vocês sabem? Não. Não, da minha mamãe não. Não sei. Não, né? Tem alguma pessoa próxima de vocês que vocês sabem o número decorado? Só o do meu pai, e que minha mãe não ouça isso, mas só o do meu pai. Porque eu costumava ligar muito quando eu era pequena, que ele que me buscava na escola, mas só por causa disso. E é o mesmo número desde então. Eu sei o número do meu trabalho, o telefone do meu trabalho. Inclusive, esses dias, eu tô tão bitolado de trabalho que às vezes eu vou fazer um cadastro, tem que colocar o CPF, eu coloco o CNPJ da empresa. O capitalismo, você regozija com esse momento. O capitalismo tá tipo assim, conseguir. Não é isso? Nossa, isso dá um artigo. Então, eu geralmente pergunto isso para os meus alunos porque minha mãe, enfim, as pessoas de gerações anteriores, elas usavam muito caderninho, né? E elas anotavam. A gente vê que, eu não sei se vocês têm essa sensação, mas a gente vê que nós estamos cada vez mais esquecidos, né? Existe um autor que eu tenho trabalhado muito nas minhas pesquisas, principalmente nessas pesquisas mais contemporâneas, que ele é meio que um crítico e ao mesmo tempo um admirador do Michel Foucault, né? Que foi minha base toda do doutorado. E aí ele fala o seguinte: a gente vive um modelo de sociedade em que a informação ela é toda hora ofertada para a gente. E que a gente meio que vive, eu vou chamar de complexo de Gustavo agora, né? Que a gente tá tão entranhado nas coisas de trabalho que é muito mais natural, por exemplo, para a gente lembrar o número do telefone do trabalho, né? Talvez até o CNPJ, do que você, por exemplo, pensar no seu CPF ou lembrar do número de um parente. Por quê? Né? Porque a gente vive num modelo de sociedade que nos cobra a todo instante. Né? A gente tem que ser produtivo, a gente tem que dar conta do recado, a gente tem que saber de tudo. Né? Poxa, você não sabe daquele
sei lá, daquele famoso que separou, daquele famoso que ficou, daquela famosa, daquele famoso que engravidou. E aí a gente começa a consumir informação de uma maneira patológica, né? Inclusive, existem já hoje estudos que começam a falar das normoses informacionais, das doenças informacionais. Eu não sei se vocês, por exemplo, já ouviram falar numa nomofobia. Não, né? Então, nomofobia é o medo de ficar sem aparelho celular. Eu tenho. Eu sofro. Acho que é a nossa geração, Gu. Acho que é uma coisa também muito geracional. Eu sofro disso, né? E Ao ponto de reagir a assalto por conta disso. Nossa. Pra você ver como o capitalismo venceu de verdade. Ele tá todo dia. Chega a dar uma dor no coração. Mas assim, voltando para essa coisa, o que acontece? A nomofobia, né, é um fenômeno que nos diz o quê? A gente não consegue não consumir informação. A gente não consumir não significa não consumir bem, né? Vamos pensar que o nosso corpo, ele se alimenta de informação, né? Existe informação que vai fazer super bem, né? Existe informação que vai divertir a gente, né? Vou ali como um brigadeiro, fiquei super feliz, curou minha TPM, tô ótima, né? Agora, se eu começo, por exemplo, a comer McDonald's todo dia, tá. Vai chegar um tempo que minhas artérias vão entupir, né? Eu posso ficar com hipertensão, e isso também acontece no campo da informação, né? Então, por exemplo, se eu começo a consumir muita informação e sem um balanceamento, né? E balancear a informação não significa dizer que agora eu só vou ler Nietzsche, Foucault e, sei lá, Milton Santos, né? Vou ler só essa galera, não vou ler um Crepúsculo da Vida porque, enfim, né? Não tenho tempo para isso. Não é isso que eu estou falando, né? É você justamente pensar que eu posso escolher. Esse modelo de sociedade que a gente vive hoje, a gente não escolhe. A gente basicamente é bombardeado por informação. Às vezes eu estou ali jogando, né? Exercendo a minha, como é que se diz? O meu momento de ócio, né? E aí aparece uma propaganda do Inominável, né? Não escolhi. Aquela propaganda saltar. Aquela propaganda saltar, né, na minha cara. Mas aí quando eu tô jogando, eu começo a me sentir culpada porque eu tô jogando. Eu podia estar fazendo o artigo, eu tô aqui jogando, né? E o Foucault vai falar... O Foucault não. E o Churran vai justamente falando sobre isso. A gente vive um modelo de sociedade que a gente se culpa por tudo. Se eu estou trabalhando, eu não estou trabalhando o suficiente, não estou trabalhando tão bem, né? E isso é muito fruto do capitalismo, né? Eu consegui um prêmio no evento científico. Tudo bem. No próximo eu vou querer o quê? Um novo prêmio, né? E aí eu vou estabelecendo metas inalcançáveis para tudo, inclusive para o nosso modo de vida. Isso impacta inclusive na nossa própria relação com a informação. E aí ele vai chamar esse modelo de sociedade do cansaço. A sociedade do cansaço está muito ligada à hipervelocidade, a sociedade do cansaço está muito ligada à nossa perda de habilidade de entender que uma informação ela é boa ou ruim, que ela é ou não de qualidade, né? E aí quando eu falo de qualidade, eu não estou valorando no sentido de alta cultura ou baixa cultura, né? Não é isso, até porque isso não existe, né? Mas eu estou falando basicamente que eu estou pegando desinformação e tomando como se fosse informação. Estou consumindo uma coisa como se fosse outra. E aí eu começo a ver que eu preciso produzir e eu preciso me, entre aspas, informar a todo instante. E aí quando eu paro, né? Eu vou aqui, hoje é sábado, vou descansar. Aí você, não, mas hoje é sábado, poderia ser um momento que eu estou fazendo os trabalhos atrasados, né? E isso vai impactando, inclusive, na nossa própria percepção, que ela vai ficando meio que viciada, por assim dizer, né? Isso é o terreno fértil, por assim dizer, para a desinformação fazer a festa, né? A gente está tão cansado, a gente está tão sem tempo que a nossa parte de verificação ela cai por terra, né? Porque eu não tenho tempo. É basicamente isso, assim, que o Churran acaba falando. Depois fala pra gente o nome certinho dele pra gente colocar na descrição, né? E inclusive se puder mandar depois referências, a gente coloca na
nossa Tá discussão do episódio, por favor. Pode deixar. Minha gente. Eu acho que a gente conseguiu mais do que era esperado nesse episódio. Muita coisa. Uma coisa boa. O transtorno de ansiedade generalizado aqui já, meu Deus do céu, quanta coisa. E conseguimos bater no capitalismo. Ai, que é o melhor, né? É o que a gente quer, pelo amor de Deus. Enfim, Massa, muito massa. Olha, infelizmente, assim, a gente sabe, Museander, que sua cabeça tá fervilhando, a nossa também, e que a gente tem muita coisa pra falar, né, conversar sobre isso, mas acho que quando a gente tem um pouco de teoria, a prática fica mais, né, possível. Então, traga o que a gente conversou um pouquinho pra sua vida também, né? Vamos começar a ver em que momentos a gente tá consumindo as informações, como a gente tá consumindo, quais são as ferramentas da arquivologia, da biblioteconomia, da museologia, a gente pode aplicar também no nosso dia a dia, porque querendo ou não, são áreas de ciências, né, que vão ser a nossa ciência aplicada também, né? A arquivística é ciência aplicada, né? Então, exatamente. Vamos aplicar aí, galerinha. Então vamos seguindo aqui, infelizmentezinho, pro nosso final, mas não vamos terminar ainda. Antes eu queria perguntar se a galera tem algum... A professora trouxe várias referências, né, pra serem que a gente pode dar uma consultada, mas se tem alguma outra referência aí sobre o tema ou sobre outro tema que acha interessante? Então, eu acho que a própria Sociedade do Cansaço é um livro do Byung-Chul Han, né, que eu acho muito importante. O livro da Hannah tem dois, assim, tem o Origens do Totalitarismo, que eu acho ótimo, né, que vai trazendo um pouco dessa discussão da criação de um inimigo comum e de como as estratégias de discurso elas são empreendidas. E tem o Danconda, né, que você falou, né, que eu acho um ótimo livro também. Talvez esses três... Tem um número mínimo, assim, de máximo de... Não, né? Pronto. Eu acho que esses são... tem um também, que eu vi que vocês também colocam filme, né? Sim. Tem um filme que eu acho que as pessoas vão ter que ter um pouquinho de estômago para ver, mas que mostra muito a importância dos arquivos, que é Spotlight, né? Que ele é muito bom e vai fazendo uma investigação criminal, envolve igreja e tal. Um pouquinho polêmico, mas muito bom. E é isso. Gu, tem alguma indicação? I have indication. Vamos lá. Começando fazendo uma graça, né? Eu vou indicar aqui um meme, que é um meme do Foucaultverso, né? Então, boa. Onde você tem o vigiar, punir, né? o panótico, né? O Foucaultverso, só por pesquisarem aí, Xandão, Foucault e Amicarden, né? Ai, meu Deus. Não, essa tríade aí só pelo... Vigiar, punir e panótica, muito bom. Sobre questão de informação, assim, que a gente fala, um documentário recente, ele não é recente, mas eu descobri ele recentemente, que eu acho que vocês vão achar bastante interessante, em inglês, é um nome, né, eu esqueci como é que fala corte de cabelo em inglês, mas é corte de cabelo, só que em inglês, pesquisem lá, que é dois jovens australianos que eles vão discutir essa questão de fake news, principalmente trabalhando com a questão da Coreia do Norte. Eles vão lá na Coreia do Norte cortar o cabelo deles, pra ver se era aquilo, né? E eu acho muito interessante. E eu tinha um livro também pra indicar aqui agora, só que não lembro, não. Fechou. A minha indicação, na verdade, é uma indicação que a professora deu em aula e eu já tinha tido em outra aula de documentação, que é uma cidade sem passado, né? Uma cidade sem... isso mesmo. Uma cidade sem passado. Você sabia que o original é The Nasty Girl? E que faz todo sentido por causa da história que se dá no filme. E ele é um filme bem legal pra gente pensar um pouco na investigação, né? E realmente em todo esse valor que a professora foi trazendo durante o episódio de testemunho, de ser de um documento, né? No caso, um arquivo, né? Que no caso o arquivo tem o testemunho. Ser um testemunho de algo, de alguma ação, de alguma... É bem legal. Tem vários plot twists, é bem maneiro. Vale a pena dar uma olhadinha. Sou suspeita pra falar desse filme.
bem, eu indicando uma indicação da professora que ela mesma indicou, seria indicação de Schrödinger. Enfim, deixa eu fazer uma coisa que eu acabei de lembrar. Eu não lembrei o nome do livro que eu ia indicar aqui, mas eu lembrei um outro livro. E que a gente tá gravando aqui, gente. A gente não sabe o futuro aqui. A gente tá gravando no dia 25 do 10. Eu gosto de ser esperançosa. A gente tá gravando no dia 25 do 10, 25 de outubro aqui, faltando 5 dias para as eleições. Você mesário, inclusive, né? E eu acho que assim, independente do resultado, né? Um resultado a gente tá fudido demais, e no outro a gente ainda tem uma esperança. Mas independente do resultado, a gente ainda vai ter que lutar bastante. Porque por conta de Congresso que foi eleito, de Senado que foi eleito. Então a gente precisa se organizar, e sério, né? Organizar nossa classe como museólogos, como arquivologistas, como bibliotecários. A gente precisa organizar nossa classe, senão quem vai passar por cima da gente é essa galera. Então, indicar um livro aqui, né, que algumas pessoas podem considerar como um radical, mas é algo que deu certo, é O Que Fazer, do Lenin, tá? O Que Fazer é um livro curto, assim, e é um livro que dá bastante esperança, e a gente vai perceber que mesmo sendo um livro de 1900 e começo do século passado ali, ainda tem muita coisa que se encaixa no nosso tempo agora. Então, é independente do resultado. Sei que um resultado a gente tá, como eu disse, a gente tá muito ferrado, no outro a gente ainda tem uma esperança, a gente quando consegue se organizar pra luta, mas a gente vai ter que se organizar, porque vai ser difícil, né? A gente tem a esperança aí do Barbinha, que seja um pouco que seja melhor pra gente, e é isso, a gente precisa se organizar, porque só a organização da nossa classe vai manter esse trabalho que a gente fez até hoje, e muito mais trabalho se você produzir, né? Então, Gustavo, só um recado. Os museanders e a Denise vão achar que a gente é comunista, Gustavo. Eu não mandei se organizar no partidão, calma. Nem na UP, calma. Falei que a gente precisa se organizar como classe, é isso. Com certeza. Se não a gente se organizar como classe, mais violência, mais, né, a gente vai sofrer. Professora, depois dessa good vibes agora, que a gente tem esse lance assim, bem, uau! Bem zen. Eu vou falar que nem Camila, poxa, do podcast não é minha. Vamos aqui, ó, energia pra cima, vamos trazer pra cima. Terminar esse episódio, né, já, infelizmente. Mas agradecendo muito, porque eu creio que o link que a gente faz da organização com a arquivística tem tudo a ver. A organização de classe, a organização de né, testemunhos, só a partir do que os arquivistas fazem, muitas vezes é que a gente vai ter base teórica, base estrutural para conseguir lutar de fato contra o fascismo e todas essas violências que a gente sofre no dia a dia dentro dessa pós-modernidade, desse sistema capitalista selvagem. Muito obrigada mesmo, professora, de verdade. Eu adoro as suas aulas, já quero deixar isso. Se vocês estiverem na UFBA, tentem pegar a matéria com Denise Braga Sampaio, que é 10 de 10. Apesar de ser 7 horas da manhã, e aqui eu quero fazer uma denúncia. Já quero muito. Denúncia! Ai, obrigada, gente. E agradecer por ter topado gravar com a gente. E muito obrigada. Gente, eu que agradeço, de verdade. Pra mim foi uma honra. Desde o momento em que Juliana chamou, eu já achei massa, né? Primeiro eu achei massa a proposta de vocês, né? E aí vi aqui pra conseguir que a gente discutisse essas temáticas de uma forma tão leve, tão agradável e tão verdadeira, assim, né? Porque foi de fato um diálogo, eu me senti super à vontade. Então, mais que agradecer pelo convite, eu quero parabenizar vocês e dizer que continuem, que vocês estão fazendo um trabalho genuíno mesmo. Entendeu? Parabéns e eu desejo todo sucesso ao podcast. Obrigada. Fique tranquila que você volta logo mais, que a gente vai tô por aqui. Muito obrigada mesmo. Agradeço a Gu também, que começou com tudo isso. Obrigada, Gu, por estar aqui com a gente. Parabéns, Gustavo. Massa demais. As palavras de Denise me fizeram chorar agora internamente. Agradeço. Agradeço muito o carinho, agradeço. E fica aí as portas escancaradas para você, quando você quiser voltar, para quando for preciso voltar, e que volte sempre, tá? Obrigada, Gustavo. Muito obrigada para você também, muito obrigada, Museanders, por estarem aqui.
né, abertos à discussão, terem clicado, visto o tema e falado, nossa, quero saber mais sobre isso. E a gente tá aqui para conversar com você. E não se esqueçam que os museus, a arquivologia, os arquivos e a memória seguem vivos. Muito obrigado, vão com Deus, valeu. Santos!